Esta é a tropa de elite nazista, a SS. E isso é um ritual religioso pagão baseado em suas ideias deturpadas. O partido nazista não era como os partidos políticos como conhecemos. Era um ritual. Eles faziam uma lavagem cerebral. Temos que entender esses sistemas de crenças, como os nazistas pensavam. Precisamos entrar na cabeça deles. É uma área na qual os historiadores não quiseram entrar. Eles não querem entrar na barriga da fera. O ritual da SS sonha em reconstruir um mundo antigo e sinistro em que super-homens arianos detêm poderes mágicos e as raças inferiores são suas escravas. Onde deuses pagãos são adorados com sangue e o poder do Santo Grau é usado para destruir os inimigos de Adolf Hitler. Hoje, para nós, isso soa completamente bizarro. Mas acredite, porque as pessoas acreditam no inacreditável. De seu quartel-general no castelo, a SS procura por super-homens no Tibete, por vestígios de suas armas de guerra mágicas. Por provas de que eles são a raça superior e de que seu destino é dominar o mundo. Essas pessoas conduziam uma das melhores operações militares que o mundo já viu. E eram pessoas psicóticas. Elas não precisavam de provas científicas para o que acreditavam. Faz 7 décadas de que Adolf Hitler e seus seguidores espalharam o mal pelo mundo. Chegou a hora de desvendar as doutrinas nazistas. As doutrinas nazistas. As doutrinas nazistas justificavam o derramamento de sangue. É o ano de 1939. Em um castelo no coração da Alemanha de Hitler, um ritual extraordinário acontece. Esta é uma cerimônia de iniciação na fraternidade da SS. Uma iniciação que incorpora as doutrinas nazistas. Doutrinas de uma nova fé obscura. É a mesma coisa que uma cerimônia satânica. Ao mesmo tempo, era libertador. Porque eles não precisavam prestar atenção a todos os rituais religiosos, os dogmas religiosos que aprenderam. É como rasgar as páginas do passado e colar novas páginas. Este era o objetivo do movimento nazista. Este ritual acontece sob a ordem de um homem. O comandante da SS, Heinrich Himmler. A ideia de Himmler era criar um novo ritual, uma nova religião do Estado. E a SS seria o sacerdócio daquela religião. A SS ia incorporar tudo o que acreditava enquanto nazistas. Diante do altar está um coronel da SS e, ao seu lado, uma iniciada no ritual nazista. Padre Pagão lhe entrega um punhal que simboliza seu ingresso na fraternidade da SS. Depois, pão e sal, simbolizando a raça e a pátria alemãs que a SS prometeu proteger. No clímax do ritual, eles recebem uma cópia da Bíblia nazista. O livro do homem que é tanto profeta como Deus do ritual nazista. O Führer, Adolf Hitler. No topo da empresa inteira está Hitler, o novo messias político. Aquele que ia salvar a Alemanha. Hitler é o chefe da Alemanha desde 1933. Se ele é o foco do ritual nazista, Himmler é o sumo sacerdote. Desde a ascensão dos nazistas ao poder, ele comanda a tropa de elite de proteção ou Schutzstaffel. Conhecida por suas iniciais, SS. Himmler é o editor-chefe das doutrinas nazistas.
E estas são as suas palavras. Nós precisamos acertar as contas com o cristianismo, a maior das pragas que acometeu nossa história, que nos enfraqueceu em cada conflito. Himmler era uma figura-chave. Era o homem mais poderoso depois do Hitler no Terceiro Reich e ele criou a SS como tropa de elite. Por milhares de anos, a missão da raça ariana é dominar a Terra e dia após dia trazer cultura e felicidade. Este ritual é uma preparação vital para o maior sonho de Himmler: disseminar as doutrinas nazistas pelo mundo. Este ritual é um casamento nazista pagão. Ao contrário do antigo Estado e da Igreja, as pessoas que desejam se casar devem apresentar compatibilidade matrimonial e saúde genética. Estes dois alemães loiros e de olhos azuis são o casal ideal de Himmler. Seu casamento simboliza a primeira e mais importante doutrina nazista: a doutrina da raça superior. A doutrina da raça superior. É o final dos anos 1800. Na Alemanha, é uma época de fascinação pelo oculto. Essa foi a era das sessões, quando virou moda as pessoas convidarem um médium depois do jantar para entrar em contato com os espíritos. Milhares de pessoas participam de sociedades secretas ocultas. As pessoas podiam fugir da formalidade das salas de visitas vitorianas para conversar sobre o Oriente, sobre os hindus, sobre feitos fascinantes de faquires que flutuavam no ar, por exemplo. Os alemães não eram os únicos atraídos pelos mistérios do oculto. Esse tipo de proliferação das sociedades secretas existiu não apenas na Alemanha, mas nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e em outros países da Europa. Em cidades como Nova York e Londres, é tudo inofensivo. Mas não na Alemanha. Eles fizeram uma mistura com uma tradição antiga do conceito folk alemão. O folk alemão era um conceito místico do que o povo representava. Em toda a Alemanha e Áustria, sociedades secretas se encontram para debater sobre uma questão-chave: quem é o povo alemão? A resposta é que os alemães são descendentes de uma antiga raça conhecida como ariana. O que define o ariano é seu físico, sua aparência. Eles são fortes, são poderosos, são musculosos, são loiros e valentes na guerra. É como uma história em quadrinhos. Eles queriam ser super-heróis, super-homens. Os mitólogos arianos começaram a descrever a nova espécie de guerreiro marcial, um loiro cruel que cobiça a presa. Super-heróis, loiros, fortes, criadores de cultura, uma raça distinta e superior. Na verdade, a raça ariana nunca existiu. Mas isso não impediu que surgissem incontáveis mitos sobre os supostos arianos. Alguns diziam que eles migraram do norte da Europa para o Tibete, ou da Atlântida, a cidade perdida sob o oceano, ou de uma misteriosa ilha chamada Thule. Thule quer dizer antigo paraíso nórdico, de onde a raça ariana deveria ter descendido. Era um paraíso frio, com gelo e neve. O ritual considera Thule o equivalente nórdico do tropical Jardim do Éden da Bíblia. Thule se tornou quase que uma ideia de um bastão de valores tradicionais que poderiam ser redescobertos e depois reexportados para a Alemanha e para o mundo moderno.
Ideias sobre antigos arianos se tornam cada vez mais bizarras e populares. Um ritual até afirma que os arianos, na verdade, eram deuses. Eles sugeriam que esses deuses tinham poderes extraordinários de telecinésia e telecomunicação por meio de transferência. Tudo isso baseado em seus poderes divinos. Como descendentes dos deuses arianos, os participantes do ritual acreditam que, um dia, os alemães podiam redescobrir esses poderes. Havia a ideia de que o corpo humano tinha uma espécie de energia bioelétrica a ser descoberta, que poderia ser invocada por meio de rituais e iniciações apropriados, e de que havia grupos de homens com poder sobre esta energia sagrada que poderiam direcionar esta energia como bem entendessem. Se a pessoa aprendesse como controlar esse poder por meio de rituais e iniciações, ela seria imbatível. Ela não precisaria de armas, ou de canhões, ou de rifles, aviões, nem foguetes. Ela poderia direcionar esta energia ao inimigo e destruí-lo. Praticantes do ritual dizem que os arianos perderam esses poderes ao cometer um pecado cardial. O pecado da mistura de sangue, da mistura de raças, porque os arianos, originalmente deuses, maldosa e tolamente misturaram seu sangue com o da raça inferior. Segundo eles, é por causa da mistura de raças que os arianos viraram meros mortais. Mas eles ainda colocam os arianos no topo de uma rígida hierarquia de raças, com todos os outros povos abaixo deles. A ideia de que você pertence a uma raça superior é extremamente sedutora e, claro, muito assustadora. Essas visões implicam a existência de tipos de raça, que são definitivamente um obstáculo para o pool de genes. Elas certamente destroem a cultura e os judeus pertenciam ao nível mais baixo desta escala particular de seres. As duas pontas desta hierarquia racista, os arianos e os judeus, são condenadas a travar um eterno conflito. O fato de soar completamente irracional não significa que não devemos levar a sério. Eu acho isso importante porque essas ideias, na verdade, foram abraçadas por muitos, digamos, alemães sábios. É o ano de 1918. A Alemanha está sofrendo uma derrota catastrófica na Primeira Guerra Mundial. O povo, humilhado e desesperado, procura respostas fáceis e ideias periféricas tornam-se convencionais. Os rituais arianos crescem rapidamente e, em 1919, alguns membros lançam um partido político. O novo partido cresce velozmente. Trata-se do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como o Partido Nazista. O Partido Nazista herdou dos rituais secretos arianos a crença-chave de que a raça ariana era superior. Os arianos eram a raça suprema e tinham um grande inimigo, os judeus. Então, esse emparelhamento, essa ideia dos arianos e de sua sombra, que eram os judeus, se tornou parte central da ideologia nazista. Um dos primeiros recrutas do partido é um jovem ex-cabo do exército que, antes da Primeira Guerra Mundial, era um artista fracassado em Viena. Carismático e implacável. Ele logo se torna o líder do partido e leva os nazistas a uma ascensão meteórica ao poder. Seu nome, Adolf Hitler. Estas são as tropas de elite da SS. Os nazistas mais brutais e fanáticos de todos. Eles são a espinha dorsal do poder de Adolf Hitler. Levar o poder a todos os oponentes. Mas estes homens são mais do que apenas soldados. Eles são sacerdotes que vivem conforme segundo a doutrina nazista. A doutrina da SS. Esta é a floresta de Teutoburgo, no coração da Alemanha.
Em 1933, o líder da SS, Himmler, vem até aqui para procurar um lar espiritual para o ritual nazista. Ele determina que um monumento de 500 anos é o local perfeito: o castelo de Wewelsburg. O castelo estava em péssimas condições e eles decidiram começar sua reforma. Os planos para a Torre do Norte eram os mais impressionantes e ambiciosos. Na Torre do Norte, Himmler constrói o que ele chama de Hall dos Generais da SS. A ideia dele era fazer daquilo um Vaticano, um centro espiritual do Terceiro Reich. Aquilo seria, como ele dizia, o ponto central do mundo. Seria o eixo ao redor do qual o resto do mundo giraria. Seria essencialmente um castelo arrepiante. Não dá para imaginar nada mais assustador. O chão de mármore é revestido por um misterioso símbolo pagão: o Sol Negro. O símbolo do Sol Negro poderia ser identificado como algum símbolo cósmico explodindo poder pelo centro. Abaixo do hall, no porão, existe um aposento ainda mais misterioso, chamado Kruft, que significa cripta. Quando morressem, a ideia de Himmler era que os generais fossem cremados e suas cinzas ficassem no porão, no piso mais baixo do castelo, em nichos especiais. Eram 12 nichos ao redor da locação central, para que as pessoas pudessem ir até lá, meditar e se reconectar com as cinzas do legado da SS e, por meio delas, chegar até os antigos reis da Alemanha. A SS surgiu em 1919, no início do Partido Nazista, como um movimento político em meio ao caos posterior à derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Perderam a guerra e havia uma enorme crise financeira. E isso levou a uma ruptura total de valores e crenças. A crise leva à hiperinflação. As economias do povo acabam repentinamente. A moeda ficou sem valor, as pessoas tinham que carregar pilhas de dinheiro para comprar pão e assim por diante. Para os nazistas, a derrota da Alemanha foi uma conspiração de comunistas e judeus. Eles apelam para o orgulho nacional. Os nazistas passaram uma boa impressão aos alemães. Eles não eram como os comunistas, desordenados, por vezes desleixados, indisciplinados. Eles pareciam espertos. Desconsiderando os compromissos da democracia, eles prometem uma política nova, com uma liderança forte e glória militar. Então, os alemães viram nesse partido quase tudo o que eles queriam ver. Esse foi o segredo do sucesso. Para acelerar sua ascensão ao poder, os nazistas recorrem à violência. Gangues de homens treinados intimidam, agridem e até matam oponentes políticos. A mais fanática delas é a SS, ou Schutzstaffel, que significa Tropa de Proteção. O principal destaque da SS é Himmler. No ano de 1929, eu fui convocado pelo Führer a assumir a liderança de todas as unidades da SS em todo o Reich. Eram 280 homens no total. E eu devia transformá-los em uma organização de elite confiável do partido. Heinrich Himmler nasceu em 1900, em uma família de classe média no sul da Alemanha. Himmler não era o arquétipo do super-homem ariano. Ele não era loiro, não era alto e não era forte. Na verdade, ele era justamente o oposto de tudo isso.
Mas ele era o garoto da classe que todo mundo mais temia. Ele virou um rato. Delatando os colegas para o diretor da escola, que era seu pai, ele fez com que seu pai, o diretor, o descrevesse como criminoso nato. Aos 19 anos, Himmler vai à Universidade de Munique estudar agronomia. Ele se forma em 1923, mas não consegue um emprego. Com bastante tempo livre, ele se dedica à política nazista e estuda os ideais dos cultos secretos arianos. Himmler estava obcecado pela ideia de que havia uma antiga raça superior que, com o decorrer do tempo, havia sido corrompida, mas que poderia ser purificada de novo e fortalecida de novo. Pouco depois de Himmler se tornar líder da SS em 1929, o Partido Nazista leva um forte impulso com a queda de Wall Street e a Grande Depressão que assola o mundo. A Alemanha já enfrenta problemas econômicos. Agora, as coisas só pioram. Os nazistas estão prontos para explorar o fato. O slogan que eles não paravam de repetir era o despertar da Alemanha. Então, de certo modo, a Alemanha estava adormecida, digamos. Segundo os nazistas, a Alemanha precisa ser despertada por um novo líder. Então, em 1933, o partido ganha as eleições. Hitler é apontado como chanceler e começa a apertar o cerco no país. Ao seu lado está Himmler e a SS. Adolf Hitler estabeleceu como meta para nossa geração criar um novo começo. Ele foi predestinado pelo karma alemão para salvar a cultura germânica do mundo. No novo Estado nazista, a SS de Himmler domina a segurança nacional e a polícia. Isso é apenas o começo. Himmler tinha ideias maiores e mais ambiciosas para o futuro da SS, além da mera força policial defensiva. Seu plano para a SS era que ela se tornasse a tropa de elite ideológica da Alemanha. A SS, que começou com guardas, policiais, brutamontes, de repente se transformou em uma tropa bem mais elitista, bem mais intensa. Nunca se esqueçam, nós somos uma ordem cavaleiresca, da qual ninguém pode ser retirado, para a qual todos são recrutados pelo sangue e pela qual todos se entregam de corpo e alma. A inspiração de Himmler era a ordem cavaleiresca medieval, como os templários ou os cavaleiros teutônicos, ou mesmo os míticos cavaleiros da mesa redonda do rei Arthur. Logo, ele começou a expressar ideias de cavalaria ou nobreza. A SS, então, iria se tornar praticamente a nova supernobreza da Alemanha nazista. O diário de um jovem recruta revela o apelo da nova ordem nazista de cavaleiros. Eu fui tomado por um desejo ardente de pertencer a esse grupo. Eu queria fugir da minha vida infantil e limitada, e eu queria me associar a algo que era grande e que era importante. Quem era considerado herói da SS recebia o símbolo mais valioso da ordem cavaleiresca: o Anel de Caveira. Eu me concedo a você, Anel de Caveira da SS. As runas opostas à caveira são símbolos sagrados de nosso passado, com o qual fomos recentemente reconectados por meio da filosofia do socialismo nacional. Use seu anel com honra. Os rituais exigiam que a pessoa fosse mais obediente, menos crítica sobre as coisas. Ela deveria exercer as tarefas sem questionar, mesmo que fossem esquisitas ou diferentes. Então, com o tempo, se o grupo a mandasse fazer alguma coisa contra seus valores morais,
Ela nem se lembraria, nem consideraria a época em que tinha seus próprios valores sobre as coisas. Em 1935, o castelo de Wewelsburg é denominado Centro de Rituais da SS. Agora os rituais podem ocorrer de fato. Eles são organizados conforme as misteriosas crenças pagãs. Crenças que os nazistas diziam ter sido praticadas na Alemanha milhares de anos atrás. Esta é a terceira doutrina nazista, a doutrina dos deuses pagãos. Em 1933, os nazistas assumem o poder na Alemanha. Adolf Hitler exerce poder absoluto e tem ao seu lado Himmler, líder da tropa de elite nazista, a SS. Hitler é o idealizador político. Himmler é o arquiteto de um renascimento religioso que deveria substituir o cristianismo alemão pelo paganismo. Himmler acreditava que os deuses pagãos eram criaturas vivas que haviam existido ou talvez ainda existissem no mundo e tinham superpoderes. Ele acreditava em superpoderes. A doutrina dos deuses pagãos. Himmler nasceu em 1900. Quando jovem, ele passou por uma tormenta espiritual. A nossa juventude foi um período de muita dificuldade interna, rejeição interna e sofrimento. Meu pai era, segundo a tradição familiar, um cristão convicto. Mas nós não conversávamos sobre religião, com exceção de discussões sobre a perniciosidade política e efeitos corruptores da igreja cristã, sobre as quais concordávamos. Agora Himmler está no poder e é hora da revanche. Os nazistas, em suma, estavam tentando desfazer 2 milênios da história humanista cristã. Nós precisamos voltar nosso olhar para aquela época de ouro, quando nossos ancestrais nórdicos da era neolítica ergueram aquelas rochas poderosas de 3 a 4 milênios antes de Cristo. Para Himmler, ser alemão significava ser um antigo alemão, um alemão pagão. Ele acreditava nisso piamente. Ele estava à frente de seu tempo. Himmler estava em uma posição suprema, na verdade, ao colocar em prática o que para nós são ideias malucas. No meio de uma floresta na Alemanha Central existem o Exterstein, as pedras externas. São 5 colunas de formação esquisita que se erguem na floresta. Para os nazistas era um local sagrado. A igreja tentou transformá-lo em um local cristão por um tempo. Há esculturas em pedras com motivos cristãos. Mas para os nazistas era um lugar pagão, de adoração pagã. É o Stonehenge alemão, praticamente. De acordo com os pesquisadores nazistas, este local havia sido palco de rituais sangrentos. Todo o sistema esotérico de religião reconhecia o sacrifício humano como indispensável para saciar a divindade. O que chamamos de execução, hoje, é o último vestígio do sacrifício humano sangrento. O sacrifício humano fazia parte da cultura do mundo inteiro. O sacrifício humano era perfeitamente aceitável. Muitas civilizações executaram sacrifícios humanos no mundo todo. Os astecas, os maias. Temos exemplos de sacrifícios humanos na Europa, na África e na Ásia. Esse sangue derramado os deuses exigiam. Era algo que precisavam. Himmler considera as redondezas das rochas a região pagã mais autêntica da Alemanha. A poucos quilômetros de distância está o castelo de Wewelsburg, o novo quartel-general da SS. Em 1935 começam os rituais pagãos, rituais desenvolvidos pelo especialista em paganismo, Carl Maria von Willigut.
Carl Maria Willigut era um ex-oficial do exército que já havia sido internado em hospícios e era uma espécie de arquétipo do cara doido com ideias doidas. Willigut acredita ser a reencarnação de reis arianos da antiguidade. Willigut disse a Himmler que ele lembrava todas as suas encarnações de 10.000 anos atrás. Ele lembrava perfeitamente de todas as suas vidas, o que significava que lembrava perfeitamente da Alemanha antiga, da religião pagã alemã, da era do Paleolítico e anterior à chegada dos romanos. E Himmler, o segundo homem mais poderoso da Alemanha nazista, acredita. Ali estava o homem que o ajudaria a recriar o paganismo nazista, porque lembrava de tudo. Himmler recrutou Willigut com o pseudônimo Weistor como assistente pessoal. Willigut ou Weistor pôde fornecer ao seu mestre exemplos de antigas magias arianas, orações, rituais e, acima de tudo, suas próprias memórias da vida tribal de milhares de anos atrás. E isto acabou sendo o paraíso para Himmler, que achava que tinha uma ligação direta com o passado alemão. Willigut conta a Himmler que tem memórias de 228.000 anos atrás, de um mundo representado neste filme alemão dos anos 20, cheio de monstros, anões e criaturas míticas, dominado por gigantes arianos. Era bem comum na ideologia nazista acreditar numa raça de gigantes da antiguidade que poderiam ter sido os arianos. Estava na hora de os arianos se tornarem gigantes de novo. Himmler incorporou isso à sua religião da SS. É tudo parte do plano nazista. Negar os fatos históricos e recuperar antigos mitos e lendas, preparando o terreno para a próxima doutrina nazista. A doutrina da história ariana. Castelo de Wewelsburg, coração da Alemanha. Centro da tropa de elite nazista da SS e dos rituais pagãos que estão sendo desenvolvidos aqui. O líder da SS, Himmler, quer voltar no tempo modelando a Alemanha nazista a seu passado fictício. Nós queremos mostrar ao povo alemão que nosso passado tem mais de 1000 anos de idade. Queremos mostrar que a Alemanha é mais eterna que Roma, que já tem 2000 anos de idade. A doutrina da história ariana. 24 de junho de 1935. Jovens da SS se reúnem na floresta para realizar um ritual pagão bizarro. Se alguém quisesse criar uma nova religião baseada no paganismo, ela seria assim. Este é um festival de solstício, uma celebração importante em tempos pagãos. Festivais de solstício eram importantes para o calendário de rituais nazistas, assim como os festivais religiosos são importantes para o calendário cristão, por exemplo. Em tempos pré-cristãos, o festival de solstício de verão celebrava o triunfo da luz sobre a escuridão e da vida sobre a morte. O festival de solstício de inverno celebrava o retorno da luz na escuridão do inverno. Natal, Páscoa, tudo isso já era. Eles estavam resgatando as festas pagãs, e as festas pagãs eram de adoração ao sol. O povo alemão mais uma vez virou as costas para as teorias e ensinamentos cristãos, que perturbaram a Alemanha por mais de 1000 anos e causaram a decadência racial do povo alemão e quase sua morte racial. Os homens da SS estão carregando coroas de folhas, tradicionais símbolos pagãos de fertilidade. No clímax da cerimônia, eles arremessam as coroas às chamas. O fogo simboliza a ascensão da Alemanha, como expressado neste poema escrito para os recrutas da SS recitarem. A batalha é a resposta. Até que a Alemanha seja unificada novamente.
e se liberte de suas algemas. Chamas, consumam a barreira abominável que ainda hoje separa irmãos de irmãos. Chamas, iluminem o coração de todos nós. E então arremessem uma tocha na terra. Os nazistas também estabeleceram festivais que celebram a história e cultura alemãs. Neste desfile elaborado, homens se vestem como cavaleiros medievais. Ao seu lado estão os cavaleiros modernos da SS. Muito do senso de identidade nacional da Alemanha é baseado na história, e os nazistas usavam isso. Eles queriam recriar ou queriam incutir uma nova forma de identidade nacional. Por isso, eles selecionam uma miscelânea do passado alemão que se encaixa numa doutrina específica. Próximo ao castelo de Wewelsburg, o quartel-general da SS de Himmler, está a floresta de Teutoburgo. Aqui está a formação de pedras conhecida como Extenstein, e ali perto um enorme monumento de um herói antigo, Hermann, o alemão. A floresta de Teutoburgo é repleta de mitologia alemã. Foi ali que Hermann, o antigo guerreiro alemão, derrotou os legionários romanos de Varo em 9 d.C. A vitória esmagadora de Hermann sobre a legião de invasores do Império Romano significa que Roma nunca conquistou as tribos alemãs. Este filme de 1920 comemora sua vida. Para os nazistas, Hermann é o típico herói ariano. Adoração do herói, admiração do soldado e glorificação do combate. Havia um rico legado no qual os nazistas podiam se apoiar. Falta um ingrediente essencial na história nazista: evidências. Então a busca por elas torna-se obsessão do líder da SS, Himmler. Ele transforma o castelo de Wewelsburg no quartel-general de uma nova unidade da SS, a Arna-Nemba. Todo mundo que viu os caçadores da Arca Perdida conhecem a Ahnenerbe, o núcleo dos nazistas que procuravam pela Arca da Aliança, foram retirados diretamente dos arquivos dela. Qualquer acadêmico que não achasse emprego numa universidade poderia conseguir um na Ahnenerbe. Só era preciso seguir a linha e inventar as mesmas ideias que o Himmler queria ouvir. Ele queria ouvir sobre paganismo, ele queria ouvir sobre religiões antigas e cultos misteriosos. Ele adorava tudo isso. A Ahnenerbe da SS logo se torna o centro dos acadêmicos nazistas. Esses intelectuais nazistas pretendem desafiar as universidades tradicionais e suas famosas ideias de influência judia. Você precisa escolher. E neste momento, se quer ficar do nosso lado ou contra nós. Cuidado. Venha para o nosso lado antes que seja tarde demais. Os acadêmicos nazistas elaboram estudos detalhados sobre o que dizem ser a cultura ariana autêntica. Em particular, eles se concentram nos antigos escritos conhecidos como runas. As runas são amplamente encontradas no norte da Europa e datam dos tempos pré-cristãos. Seu significado muitas vezes é misterioso, mas os nazistas acreditam que podem desvendar seus segredos. Apenas as runas ainda sussurram o que é verdade na esfera terrestre. As runas sussurram ao nosso povo, porque ele já as conhece. O conhecimento rúnico está batendo em nosso peito. O trabalho da Ahnenerbe é disseminar as teorias nazistas e então fazer pesquisas arqueológicas para confirmá-las. Seus esforços os guiam por toda a Alemanha. Aqui, Himmler está visitando uma escavação
estação da Ahnenerbe, próxima a Berlim. Pesquisem o seguinte. Encontrem todos os pontos na cultura ariana alemã do mundo em que podemos ver o conceito de um raio saindo de um martelo, assim como esculturas do deus Thor feitas por um machadinho que emitia raios. Por favor, coletem todas as evidências ilustrativas escritas e mitológicas disso. Estou convencido de que isso não é baseado em raios e relâmpagos naturais, mas sim de que se trata de uma arma ancestral altamente desenvolvida por nossos antepassados. A Ahnenerbe logo encontra a evidência certa. Quando cavamos em solo alemão, em pontos extremos do campo, a poucos centímetros abaixo da superfície, encontramos peças preciosas de cobre, prata e ouro. A qualidade da manufatura, do artesanato e a beleza clássica são difíceis de alcançar mesmo para nós, homens modernos e avançados tecnologicamente. É tudo absurdo. A Ahnenerbe está apenas contando as histórias que Himmler quer ouvir. Era a Alemanha, a terra da cultura e ciências magníficas. E, de repente, ela desviou para essa outra área. Uma área de ciência racial, que acredita na Atlântida em poderes místicos. É uma coisa quase impossível de entender hoje. O homem que liderou a força policial mais temida que a história já viu acreditava nessas coisas impossíveis. É importante entendermos isso. As aventuras arqueológicas da SS estão apenas começando. Himmler está decidido a encontrar uma relíquia lendária que fascinou escritores e estudiosos em toda a história. O Santo Graal. Nos anos 1930, o castelo de Wewelsburg, na Alemanha, é o quartel-general da SS nazista. Seu líder, Himmler, segue o modelo da Ordem de Cavaleiros Medievais como o Rei Arthur e os Cavaleiros da Mesa Redonda. Wewelsburg é a Camelot nazista e, como o Rei Arthur, Himmler envia seus homens a uma missão em busca de uma antiga relíquia religiosa. A doutrina do Santo Graal. O que é o castelo de Wewelsburg e Camelot sem o Santo Graal? É claro que o Himmler estava determinado a encontrar o Santo Graal para instalá-lo no castelo. Supostamente usado por Jesus na última ceia. Há quem diga que ele também foi usado para guardar as gotas de sangue de Cristo, quando ele estava na cruz. A história fascinou europeus medievais, que acreditavam que o cálice tinha poderes mágicos para curar os doentes e garantir a vida eterna. Mas ele tinha outro significado para os nazistas. O Santo Graal não foi o cálice que Cristo usou na última ceia. Não foi o cálice que guardou o sangue de Cristo na crucificação. Para Himmler, o Santo Graal era uma relíquia pagã. Era um cálice antigo ou uma pedra antiga que tinha um poder oculto tremendo. Otto Rahn é um jovem historiador alemão que pesquisa sobre o Santo Graal. Seu trabalho chama a atenção do assistente de Himmler, Karl Maria von Willigut, que estava prestes a mudar a vida de Otto para sempre. Otto Rahn estava despontando como escritor freelancer, quando certo dia Willigut entrou em contato com ele. Estava muito interessado em seu livro. Willigut falou de Rahn para Himmler, que ficou fascinado. Himmler pediu para conhecer Rahn. Ele fez uma oferta imperdível. Que tal trabalhar a tempo integral como autor da SS? Como Rahn não tinha um tostão, ele mordeu a isca. Ele começou a trabalhar para a SS.
Otto viaja para o antigo castelo de Monte Segur, nas montanhas Pirineus do sul da França. Esta foi a última fortaleza de uma seita herege cristã chamada catarismo, na Idade Média. Os cátaros foram brutalmente perseguidos pela igreja, mas diz a lenda que eles também eram os guardiões secretos do Santo Graal. Sempre houve uma tendência oculta na mitologia popular de que o Santo Graal foi descoberto por expedicionários no século XI e trazido para a Europa. No ano de 1244, um exército do rei francês sitiou o Monte Segur na tentativa de aniquilar os cátaros hereges. Meses depois, os cátaros se renderam e foram massacrados no sopé da montanha. 220 homens, mulheres e crianças foram queimados em uma grande fogueira. Mas, segundo as histórias que Otto ouviu do povoado local, um grupo de cátaros escapou do cerco escalando o muro do castelo na batalha final. Eles carregavam a relíquia sagrada de sua fé. Alguns dizem que esta relíquia sagrada era o Santo Graal. Os cátaros deixaram algumas pessoas escaparem com o Santo Graal pela montanha. Depois ele foi enterrado em alguma caverna próxima ao Monte Segur. Motivado pelas lendas locais, Otto começa a explorar a misteriosa caverna nas profundezas de Monte Segur. Os cátaros teriam escondido o Santo Graal aqui 700 anos antes? Ele achou evidências da habitação dos cátaros nas cavernas. Ele viu escritos nas paredes que sugeriram que os cátaros haviam estado lá e escondido algo. Em Wewelsburg, Himmler constrói uma sala especial e a nomeia a Sala do Santo Graal. Se eu fosse o Otto, teria morrido de medo. Eu não podia me dar ao luxo de desapontar Himmler. Eu tinha que mostrar progresso, tinha que mostrar que estava no caminho certo. Caso contrário, meus dias estavam contados. Você pode imaginar como é ter essa pressão. Você recebe uma tarefa impossível. Você recebe uma tarefa que ninguém nunca cumpriu. Jamais. Ninguém achou a Arca Perdida na famosa caçada de Indiana Jones, os caçadores da Arca Perdida. Ninguém achou a Arca Perdida. Ninguém achou o Santo Graal. Ninguém achou nada disso. E agora Himmler diz que você precisa achar. E você sabe que está amaldiçoado desde o início. Otto envia relatórios para Himmler, dizendo que encontrou pistas e que está no caminho certo. Mas ele está bem longe do caminho certo. Ninguém sabe mesmo se ele foi levado por franceses locais que recebiam muita gente atrás do Santo Graal. Otto se desespera e cada vez mais gasta o dinheiro de Himmler em sua caçada em vão. Eu ficaria o máximo de tempo possível nas cavernas para ficar bem longe de Himmler, até voltar para casa sem qualquer escolha e dançar conforme a música. Eu não queria estar na pele do Otto. Esse, com certeza, não é o tipo de ambiente acadêmico que nós buscamos para a carreira, com a SS te dando ordens. Otto retorna a Wewelsburg. Embora Himmler aceite a decepção, Otto sabe que a SS não dá espaço para o fracasso. Run era
um esteta, ele era um intelectual. Ele também era homossexual, o que era uma coisa que não ficava bem na SS. Ele começou a levar uma vida dupla sofrida e esquisita. É apenas uma questão de tempo até que Himmler descubra as verdades sobre Otto. Sua homossexualidade foi descoberta e Ron pediu para sair da SS. Era um fato muito raro alguém pedir para sair da SS. Ele caminhou nas montanhas do Tirol em uma tarde de março de 1939 e seu corpo foi encontrado 6 meses depois, ficando evidente que ele cometera suicídio. A morte de Otto representa o fim de busca nazista pelo Santo Graal. Himmler logo desenvolve outra obsessão. Para tentar provar as teorias racistas nazistas, ele envia pesquisadores da SS para o teto do mundo, para o reino misterioso do Tibete. Nós pretendemos estudar a atual situação antropológica por meio de medidas, pesquisas de traços, fotografias e moldes. E queremos coletar material sobre proporção, origens, importância e desenvolvimento da raça nórdica nesta região. Os cientistas nazistas atravessam alguns dos cenários mais extremos do mundo, a bordo de cavalos nas montanhas Himalaias, até o deserto árido do Planalto tibetano. A SS busca pistas de seus ancestrais perdidos, a raça mítica dos super-homens arianos. Himmler estava convencido de que os antigos arianos se estabeleceram no Tibete e se isolaram contra as enchentes do mundo. Portanto, o Tibete teria resquícios marcantes da civilização ariana. Precisamos lembrar que nos anos 20 e 30 havia muita mistificação sobre o Tibete. Os lamas e seus poderes místicos eram muito importantes para os nazistas. Os lamas tibetanos tinham poderes de levitação, eram capazes de aturar temperaturas extremas, caminhar através de paredes, saber do futuro e do passado. A SS estuda a cultura tibetana e analisa suas características raciais. O que os tibetanos acharam disso não foi gravado. Eles gastaram muito tempo medindo os tibetanos, seus corpos, o tamanho de seus crânios, o tamanho de seus braços, para estabelecer se eles tinham alguma relação racial com os arianos e os europeus. Como os arianos nunca existiram, é evidente que os nazistas não encontraram vestígios da raça, por mais que tentassem. Himmler deve ter ficado decepcionado por não encontrar evidências dos arianos no Tibete. Mas ele se contentou com um relatório belamente articulado com a insígnia da SS e apresentado formalmente. Diferentemente de Otto, os pesquisadores do Tibete são recompensados pelo fracasso. Cada um é presenteado com um anel de caveira, símbolo de sua eterna ligação com a SS e sua fé nas doutrinas nazistas. Principalmente na mais importante de todas, a doutrina do Führer, Adolf Hitler. Nos anos 1930, alemães de todas as idades são tomados pelos rituais dos nazistas de manipulação e lavagem cerebral. O partido nazista não era um partido político como conhecemos. Era um ritual. E as pessoas eram doutrinadas, sofriam lavagem cerebral. Eles eram capazes de criar um ambiente com propaganda e manipulação das emoções das pessoas para fazer coisas inacreditáveis. A doutrina do Führer. É 1934 e o autoproclamado salvador da Alemanha está prestes a chegar à pequena cidade de Nuremberg. 250 mil pessoas aguardam para recebê-lo. Este famoso documentário, Triunfo da Vontade, mostra sua descida das nuvens como um semideus. A cidade inteira está ansiosa. O Führer, Adolf Hitler, chegou. Meus parentes de Munique
comentaram sobre isso na minha infância. Alguém disse que queria ouvir o Hitler, o discurso dele, porque podia ter certeza de que seria uma baita experiência. As músicas, as marchas e o entusiasmo da multidão. A forma como Hitler massageava o ego da plateia. Como ele a tinha na palma de suas mãos. Jovens nazistas cantam e recitam poemas em homenagem a Hitler. Se você nos pedir o que nós temos, nós daremos para você. Porque nós acreditamos em você. Nós juramos lealdade a você. E ninguém pode quebrar esse juramento. Nem você. Somente a morte pode fazê-lo. A multidão se reúne em amplo estádio nos arredores da cidade. Ondas de ansiedade tomam os fiéis nazistas. Em milhares de olhos, a última esperança é vislumbrada. Em milhares de corações, um grito mudo irrompeu. O Führer. Faça-nos vassalos. Senhor. Liberte-nos. Deve ter sido experiências arrebatadoras. Eles entusiasmavam as pessoas e elas voltavam revigoradas com um novo senso de dever ou propósito, como se tivesse ido a uma missa, ou a um jogo de futebol, ou a um festival de rock que empolga as pessoas como zumbis. Elas esquecem sua individualidade e começam a gritar em uníssono. Como Hitler dizia, sozinho um indivíduo é como uma pequena minhoca. Mas na multidão, ele se torna um dragão imenso. É claro que o nazismo usava um grande número de liturgias religiosas e simbolismo em suas aparições teatrais. Eles aproveitavam o desejo natural do povo por práticas ou devoções religiosas neste novo formato secular. Hitler se inspirou em uma longa tradição de crenças em salvadores e ele era adorado e até venerado como um salvador. Uma tecnologia avançada leva o culto do Führer a todos os alemães, mesmo aqueles que nunca foram a Nuremberg. O uso de filmes foi muito eficaz para atingir as pessoas que não iam aos comícios, para ampliar a audiência. Eles viviam aquela experiência mesmo sem estar lá. E sentiam que estavam lá, sentiam que eram parte daquilo. Os cineastas nazistas criam obras-primas de manipulação. Quando o espectador via aquela multidão na sua frente, se sentia quase tão poderoso como Hitler deve ter se sentido em pé naquele pódio, olhando para a massa. Há um forte senso de poder. Mas depois corta a cena e ele vê o Hitler de novo em pé, no pódio. E ele é colocado na posição da multidão de novo, sentindo-se quase subordinado. Ele fica ali prostrado na frente do Führer. Você deve se sentir um nada no mundo nazista. Você só é importante se puder dar a sua vida e tudo seu para o Führer e para o socialismo nacional. Os alemães aprendem a adorar Hitler desde cedo. Meninos não têm escolha, a não ser se juntar à juventude hitlerista, passando por treinamento militar e doutrinação política. As meninas são encorajadas a aprender o que os nazistas consideram habilidades femininas úteis. Todos na Alemanha aprendem a usar o cumprimento oficial do Reich, que invoca o Führer a curar as doenças dos alemães. Na Alemanha, os nazistas diziam Heil. Heil em alemão não significa apenas saúdo, como saúdo César. Significa curar. A
doutrina do Führer é mais forte do que todas as leis, até mesmo as leis da natureza. Os nazistas distorcem a ciência para se ajustar à sua visão demoníaca do mundo. E esta é a próxima doutrina nazista. No final dos anos 30, o Partido Nazista de Adolf Hitler exerce total poder na Alemanha. Todo aspecto da vida das pessoas deve se submeter à visão do mundo nazista, inclusive a ciência. Se você pensar bem, essas pessoas estavam governando o país. Essas pessoas estavam conduzindo uma das melhores operações militares que o mundo já viu. Essas pessoas estavam desenvolvendo armas de destruição em massa. E essas eram pessoas psicóticas. Elas não precisavam de provas científicas para o que acreditavam. A doutrina da ciência ariana. Antes dos nazistas assumirem o poder, a Alemanha tinha o maior número de prêmios Nobel do que qualquer país, talvez mais do que todos. O problema dos nazistas em relação a isso era a verdade inconveniente de que muitos dos premiados que tinham nacionalidade alemã também eram judeus. Na Universidade de Berlim, Albert Einstein desenvolveu sua teoria da relatividade, um dos maiores saltos intelectuais da humanidade. Mas Einstein era judeu, e para os nazistas, isto significava que suas teorias deviam ser incorretas. Einstein explicou as leis fundamentais que governam o cosmos. Os nazistas queriam uma alternativa. Então, eles apoiam o excêntrico físico Hans Horbiger e sua ainda mais excêntrica teoria do gelo eterno. Em uma época em que teorias malucas surgiam na Alemanha, uma delas, caracterizada como a mais maluca de todas, era a teoria do gelo eterno de Horbiger. Era a ideia de que o mundo e o universo teriam se originado de um bloco de gelo. Segundo a teoria do gelo eterno, a Via Láctea é um vasto arquipélago de icebergs arremessados no início dos tempos, quando um bloco de gelo gigantesco colidiu com o Sol, em um gélido Big Bang. Os acadêmicos nazistas transformaram essa teoria fantástica na cosmologia oficial do Estado. Enquanto Hitler organiza a política, Hans Horbiger cuidará das ciências falsas. A doutrina do gelo eterno anunciará a regeneração do povo alemão. É completamente maluca. Não existe nenhuma base real para isso. Não explica o Sol, que para nós não é uma bola de gelo, mas para Horbiger era. Ele achava que o Sol era uma bola de gelo. A teoria do gelo apresenta uma vantagem para os nazistas e sua visão racista do universo. Afinal, eles vieram da terra do gelo e da neve. Essa era a origem deles. Eles vieram do gelo. Gelo era bonito. Gelo era glorioso. Era branco, aliás. O que se encaixava nas teorias raciais também, sem qualquer rodeio. A teoria do gelo eterno é um pouco extrema até para os nazistas. Oficiais nazistas consentem a possibilidade de ser um verdadeiro socialista nacional sem acreditar na teoria. Mas era obrigatório acreditar no princípio central do nazismo, a raça superior ariana. Nós somos. Como podemos admitir orgulhosamente, com base nas pesquisas raciais mais recentes e completas, o povo mais antigo da Terra. Os acadêmicos nazistas descrevem uma antiga era de ouro, dominada pelos arianos. Sangue e terra, casa e líder, um ano ensolarado e, acima de tudo, deuses e o destino. A eles, assim como às suas autoridades seculares, nossos ancestrais se submeteram de bom grado e voluntariamente. O sonho nazista é resgatar essa era de ouro imaginária e reconstruir a raça superior ariana por meio da reprodução seletiva. O povo alemão é a culminação do destino e da história
desenvolvidos muito tempo atrás, nos tempos primitivos, através de muitas gerações e séculos. Entre essas pessoas, com fatores hereditários misturados, nós selecionamos conscientemente aqueles com sangue nórdico, já que podemos admitir que esse sangue carrega as principais características de nosso povo. Himmler é a força motora por trás deste projeto de reprodução ariana. Ele considera suas tropas da SS reprodutoras ideais. Ele controla cada aspecto de suas vidas sexuais, casamentos e famílias. Os líderes dos rituais queriam controlar o casamento, porque se você controla os aspectos mais íntimos da vida das pessoas, você ganha muito poder. Se você pode controlar as relações conjugais, se pode controlar a sexualidade, se pode controlar o dinheiro das pessoas, tudo isso é uma forma bem pessoal de deter controle sobre as pessoas. Para criar nossa ordem, nós agimos como um criador de plantas, tentando reproduzir uma boa e antiga cepa que foi adulterada e degradada. Nós selecionamos de novo e descartamos aqueles que não são adequados. Todo homem da SS representava coragem, valentia militar e sangue puro. Por isso, encontrar uma noiva ariana adequada era importante para garantir sua progenie e sua linhagem. Assim, o casamento era uma espécie de pacto para produzir muitas crianças arianas. Nós somos obrigados, sempre que conhecemos alguém, a considerar nossos princípios de sangue, seleção e resistência. A lei da natureza é exatamente essa. O que é resistente, o que é forte, é bom. Esta imagem de arquivo mostra o projeto de reprodução nazista em vigor. Esses bebês inocentes foram concebidos para isso. Seus pais foram reunidos para construir a raça superior e prepará-la para dominar o mundo. Segundo as doutrinas nazistas, você só pode ter uma participação bem-sucedida nesta guerra de conquista mundial se você tiver raça pura. Mas naquela época, nos anos 20 e 30, a raça da Alemanha estava corrompida, então levaria anos de reprodução, anos de reconstrução para criar uma raça forte o suficiente para travar essa guerra. Ao longo dos anos, o processo de reprodução e seleção de sangue deve continuar, acompanhado pela eliminação daqueles que forem incompatíveis conosco em termos de caráter, força de vontade e, consequentemente, de sangue. Quando os arianos restaurassem sua glória antiga, os nazistas supostamente conseguiriam dominar todas as raças inferiores. Para isso, durante os anos 30, Hitler constrói a máquina militar mais poderosa do mundo. Sua meta é escravizar as raças inferiores em um império alemão que perdurará por 1000 anos. Está na hora de introduzir a doutrina nazista de guerra de raças. Os nazistas se veem como a raça superior ariana. Seu destino legítimo é dominar o mundo. A guerra é uma parte integrante das doutrinas nazistas no sentido de que as raças sempre vão colidir, sempre vão conflitar. É uma luta por sobrevivência. Você não pode simplesmente coexistir, você precisa se defender militarmente. A doutrina da guerra de raças. A crença nazista sobre conflito de raças vem de uma má interpretação de uma das maiores descobertas da ciência: a teoria da evolução de Charles Darwin. Darwin falou da sobrevivência dos mais fortes. Significava que os mais fracos ficavam para trás. Isso se encaixava perfeitamente na teoria racial dos nazistas. Eles acreditavam que eles eram os mais fortes. Na teoria de Charles Darwin, as espécies se adaptam a seu meio ambiente.
E aqueles que o fazem melhor, que ele chamou de mais fortes, sobrevivem e prosperam mais. Esse processo de constante adaptação e desenvolvimento explica a incrível variedade do mundo natural. Mas Darwin não tinha nada a dizer sobre raças humanas distintas. Para ele, os seres humanos são apenas uma espécie particularmente bem-sucedida. As doutrinas dele foram distorcidas nesse sentido. Existe uma seleção natural em andamento, um conflito incessante. O que parece que Darwin fez foi autorizar a ideia de conflito, luta. A natureza é cruel e impiedosa. Se você acredita em uma teoria de raças, uma teoria da evolução, você tem dois caminhos a seguir. Ou você é parte do problema, ou é parte da solução. Ou você é parte da raça inferior, que será deixada para trás, ou você é parte da raça superior, do próximo estágio da evolução, que controlará o mundo, que herdará a Terra. Para os nazistas, um exemplo da competição entre raças é o esporte. Principalmente nos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim. Hitler acredita que suas Olimpíadas serão uma vitrine da superioridade ariana. Este filme de propaganda do campo de treinamento alemão idealiza o físico ariano. Apenas espécimes plenas poderiam representar a Alemanha. Alguns dos treinamentos da Alemanha são bizarros, mas os nazistas levam as Olimpíadas muito a sério. Para azar de Hitler, as Olimpíadas não terminam como suas teorias previam. O atleta afro-americano Jesse Owens ganha 4 medalhas de ouro, inclusive a dos 100 metros rasos. Mas, segundo a teoria nazista, o atletismo é apenas um teste para a verdadeira competição entre raças, a guerra. No verão de 1939, Hitler levou a Europa à iminência do conflito. A Grã-Bretanha e França tentaram manter a paz, mas a paz não tem lugar nas doutrinas nazistas. Se a guerra é a regra e produz grandes inovações e grandes virtudes heróicas, então a paz eterna é o fim da civilização. No dia 1º de setembro de 1939, as tropas de Hitler atacam o leste pela Polônia. Grã-Bretanha e França prometem dar apoio aos poloneses. Agora, eles mandam um ultimato a Hitler. Saia da Polônia ou iremos à guerra. Não faz efeito. Hitler se via como uma espécie de messias. Hitler acreditava que ele ia trazer a salvação para o resto da raça humana. Ele precisava fazer isso. Ninguém vira um messias e fica em casa. Tem que disseminar a palavra. No dia 3 de setembro, Grã-Bretanha e França declaram guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial começa de fato. Nos próximos 6 anos, ela atingirá 4 continentes e destruirá 61 milhões de vidas. O nazismo é como um tubarão, ele precisa se mexer para se manter vivo, ele precisa estar continuamente em guerra. E a paz, a coexistência em paz, não faz parte do programa. Eles iam subjugar os povos do mundo. Esse era o plano deles. A Europa em primeiro lugar, depois o resto do mundo. Ele deixou a Ásia para os japoneses, a América do Norte por si só e a América do Sul sozinha. Mas ele havia instituído uma rede de associações alemãs em toda a América do Norte e do Sul. Ele estava preparado para dominar e derrubar os governos das Américas também. O próximo passo de Hitler, depois da Polônia, é atacar a Europa Ocidental em maio de 1940, assolando os Países Baixos e a Bélgica, para depois atacar a França. Os britânicos voltam para o canal inglês. A
total dominação nazista da Europa parece certa. Apenas a resistência de Churchill e a vitória heróica da Força Aérea Real Britânica na Batalha da Grã-Bretanha impedem o avanço dos nazistas. É a primeira derrota de Hitler, mas ele logo desvia sua atenção para um plano maior. Em junho de 1941, ele inicia uma invasão à União Soviética. Uma série de batalhas titânicas e vitórias impressionantes convencem os alemães de que eles realmente são a raça superior. No inverno, os homens de Hitler estão nos portões de Moscou. Neste momento crítico, a loucura da ciência nazista ajuda a mudar o curso da história. De alguma maneira, os cientistas nazistas e todos os seus meteorologistas acharam que o inverno daquele ano na Rússia seria brando. Então, o exército nazista, o Wehrmacht, aparece na Rússia usando uniformes de verão no inverno russo. Mas o que aconteceu foi um dos piores invernos já registrados. E os soldados alemães morreram congelados. Foi um terrível desastre para o exército alemão, baseado em uma ciência maluca. Não é a única maneira que as teorias malucas nazistas ajudam a selar o destino da Alemanha. Segundo as doutrinas nazistas, o ataque de Hitler à União Soviética faz muito sentido. Os nazistas consideram os eslavos uma raça inferior e a conquista do leste seria o destino ariano. Na verdade, ao atacar a União Soviética no verão de 1941 e declarar guerra aos Estados Unidos 6 meses depois, Hitler ganha mais inimigos do que pode suportar. Logo, ele enfrenta o poder conjunto dos Estados Unidos, da Rússia e do Império Britânico. Ainda assim, os aliados levariam 3 anos para dominar a Alemanha de leste a oeste. 3 anos durante os quais a guerra de raças nazista veria os crimes mais chocantes da história. Crimes que são a conclusão lógica de todas as doutrinas nazistas, cujas ideias deturpadas nasceram nos cultos secretos arianos. A ligação entre os rituais secretos arianos e o Holocausto está enterrada na raça superior ariana e sua batalha, sua luta contra os judeus. Uma vez que os arianos e os judeus foram rivalizados como arquétipos em alguma espécie de batalha cósmica, foi fácil para os rituais secretos arianos e a ideologia nazista identificarem a destruição dos judeus como única solução, a solução final para os arianos dominarem o mundo. As vitórias de Hitler levam cerca de 9 milhões de judeus ao controle dos nazistas. Agora, os nazistas têm a chance de terminar sua tão famosa guerra de raças de uma vez por todas. Esta solução final ficará a cargo da SS de Himmler. Eles conduzem a matança de civis, campos de concentração e câmaras de gás. A última doutrina nazista é a mais aterrorizante de todas. É a doutrina do genocídio. Os nazistas veem a Segunda Guerra Mundial como uma guerra entre a raça superior ariana, os alemães, e as raças inferiores, como os russos e outros eslavos, e principalmente os judeus. Para Himmler, esta é a batalha final em um conflito titânico que perdura há milhares de anos. Em todo o tempo em que houve homens na Terra, a batalha entre raças humanas e raças subhumanas foi uma regra histórica. Essa guerra de judeus contra o povo alemão pertence ao curso natural da vida em nosso planeta desde muito tempo. A doutrina do genocídio. Das Judenviertel von Jonava
Nos territórios recentemente conquistados por Hitler, a SS de Himmler tem a missão de pôr fim à guerra de raças de uma vez por todas, exterminando os judeus. É o que os nazistas chamam de solução final. Achavam que estavam salvando a raça humana, eliminando todas as pessoas que impediam de evoluir. É um conceito espantosamente sinistro e só precisamos olhar o progresso da guerra para entender como eles levavam o assunto a sério. As primeiras matanças acontecem nas florestas da Europa Oriental em 1941. As forças-tarefa da SS levaram homens, mulheres e crianças a fossos da morte, matando-os aos milhares, sem nenhuma pausa ou piedade. Em um discurso frio feito a oficiais da SS em 1943, no auge do Holocausto, Himmler diz aos matadores para terem orgulho de seu trabalho. A maioria de vocês saberá o que significa quando 100 cadáveres estão deitados um ao lado do outro. Ou 500. Ou 1000. Ter suportado isso e mantido a decência é o que nos torna fortes. Essa é uma página gloriosa da nossa história. Uma carta de um recruta da SS de 22 anos, Karl Kretschmer, para a família na Alemanha, revela sua aversão às suas próprias ações. Mas também mostra como as doutrinas nazistas fortaleciam sua decisão. Eu estou num momento muito triste. E eu preciso sair dele. A cena dos mortos, incluindo mulheres e crianças, não é muito animadora. É uma fraqueza não conseguir suportar ver gente morta. A melhor maneira de suportar isso é matar com mais frequência. Até que isso se torne um hábito. Quanto mais alguém pensa no negócio, mais chega à conclusão de que é a única coisa que podemos fazer para garantir incondicionalmente a segurança do nosso povo e do nosso futuro. A nossa fé no Führer nos preenche e nos dá força para prosseguir com essa tarefa difícil e ingrata. A jornada de jovens como Karl ao maior mal imaginável agora está completa. Eu acho que as doutrinas nazistas eram motivadoras e serviam como meios de justificativas. Elas justificavam o derramamento de sangue. Para tirar a pressão dos grupos assassinos, os organizadores nazistas estabelecem um método mais impessoal de assassinato em massa. Uma máquina imensa de trens, campos e câmaras de gás. O Holocausto atinge seu auge em 1944, enquanto a Alemanha de Hitler luta contra a derrota. Não havia justificativa militar para manter os campos de extermínio ativos quase no fim da guerra. Esse gasto tremendo em recursos não fazia sentido militarmente, mas eles continuaram sem parar até o final. Eles acreditavam, se alguém realmente acreditasse nessa ideologia, não questionaria os campos de extermínio. À medida que os aliados avançam na Alemanha de leste a oeste, eles encontram os campos. Conforme a amplitude das atrocidades nazistas é revelada, um mundo horrorizado perguntava: por quê? E ainda pergunta. Foi apenas recentemente que os historiadores estudaram o sistema de crença da SS e do socialismo nacional mais genericamente, como fatores motivadores. As pessoas que matavam realmente acreditavam no que estavam fazendo. Os historiadores têm que estudar a vida.
e porque as pessoas fazem o que fazem. E principalmente porque elas são capazes de fazer aquelas coisas que são abomináveis. Essa é uma área na qual os historiadores não querem entrar. Eles não querem entrar na barriga da fera. Em 30 de abril de 1945, após perder a guerra, Adolf Hitler se suicida em seu bunker em Berlim em 22 de maio. Em 22 de maio, Himmler é capturado pelos britânicos e indiciado pelos crimes de guerra. Mas antes de enfrentar a corte, ele ingere veneno. As doutrinas nazistas morrem com eles. Líderes nazistas sobreviventes são julgados por crimes de guerra. Os julgamentos acontecem em Nuremberg, o antigo local do comício nazista uma década antes. Os julgamentos dos crimes de guerra ajudam os alemães a enfrentar as atrocidades cometidas em seu nome. E a começar a questionar por que tantas pessoas acreditaram, ou ao menos aprovaram, os sonhos deturpados dos nazistas. Para entender o que aconteceu na Alemanha entre 33 e 45, as doutrinas nazistas não são apenas úteis, mas completamente essenciais. Ideias têm consequências. Sejam elas bizarras, extremas, decadentes, absurdas ou inacreditáveis. Acredite, porque as pessoas acreditam no inacreditável. O poder do mal e das ideias irracionais e a forma como eles podem ser usados para tentar justificar crimes horrendos são os testemunhos eternos das doutrinas nazistas.